Olá, gente. Eu queria ler uns trechos de um estudo publicado recentemente no jornal acadêmico American Journal Men's Health, de março a abril de 2024, de 5 autores: Velzeber, Lee, Gao, Sharp e Olive. Esse estudo é uma análise de outros 39 estudos sob o título Masculinidade, Carne e Veganismo-Vegetarianismo, uma revisão de escopo. Vou ler alguns trechos, porque ele é bem extenso, né? Que eu considero mais importante, e fazer uma observação quando eu achar interessante. A alimentação ocupa a posição mais importante na hierarquia das necessidades humanas. Uma grande verdade, né? Há um consenso crescente de que a transição para uma dieta mais baseada em vegetais beneficiaria o clima, a saúde pública e o bem-estar animal. Historicamente, em muitos países, os homens consomem mais carne do que as mulheres. Em termos de dimensões de gênero, a carne tem sido retratada como um símbolo de masculinidade, poder e virilidade, principalmente no estudo de Adams, 1994. Além das preocupações ambientais, os níveis atuais de consumo de carne têm sido associados a resultados negativos para a saúde, enquanto a produção de carne levanta preocupações éticas sobre o bem-estar animal. As diferenças de sexo têm sido usadas para explicar o maior consumo de carne pelos homens. Por exemplo, os homens mostram menos ativação de regiões cerebrais relacionadas à empatia do que as mulheres, quando são expostos ao sofrimento animal e humano. Observação, inclusive ao humano. As dimensões de gênero do consumo de carne pelos homens se alinham com as masculinidades normativas, afirmando que, abre aspas, homens de verdade comem carne. E muitos homens situam uma refeição sem carne como não sendo uma refeição, abre aspas, de verdade. Os homens têm visões mais negativas dos veganos vegetarianos do que as mulheres. Homens que comem carne consideram homens que não comem carne como outsiders, fracos e pouco masculinos. A pesquisa de comparação de gênero e consumo de carne apresentou diferenças em que as mulheres relatam sentimentos mais negativos sobre a carne do que os homens e se dissociam de suas razões para comer carne, enquanto os homens tendem a negar o sofrimento animal e justificar seu consumo. Então isso é bem verdade, fazer uma observação aqui, né? Nos ativismos a gente vê muito isso. A gente ouve muito mais de mulheres, por exemplo, aquela frase de eu prefiro nem pensar, porque se eu pensar eu não como, né? Então a mulher ela procura evitar, né, esse contato com a informação ou com uma imagem. Já o homem não. Ele até pode ver uma imagem, mas ele tende mais a justificar o sofrimento animal e justificar estar comendo carne, né? Então é mais fácil, por exemplo, o homem procurar dizer assim, eu como, mas os animais lá são bem tratados. Eu como, mas na natureza é assim mesmo, né? Eu como, mas é que sempre foi assim, né? Então a gente vê essas duas reações diferentes mesmo em relação a sexo de forma bem prática no ativismo. Adiante. Os homens que comem carne são menos propensos do que as mulheres a se preocuparem com o meio ambiente e valorizam mais a segurança e a conformidade.
Também vou fazer uma observação aqui, que segurança e conformidade significa exatamente o quê, né? Então, segurança aqui no sentido de livre do risco, livre do risco de falhar, de errar, né? Então ele procura estar mais seguro no sentido de conformidade, né? O que é conformidade? É se ajustar, ser conforme, se amoldar, condescender, né? Então, veja, não é no sentido positivo, né? De conformidade, né? Então, eu acabei me conformando, né? Ou seja, você acaba se amoldando. Conformismo, segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, é conformação com os costumes ou opiniões de outrem, ou com qualquer situação, né? Ou seja, não são inovadores, não produzem algo novo, ou não procuram novos processos, né? Inclusive, muito de homens que nunca experimentaram um alimento vegano porque não estão abertos mesmo a sequer experimentar coisas novas, sabores novos, gostos novos, né? Então, veja, são pessoas fechadas a conformidade, né? Como diz ali, fechadas no padrão que existe e acomodados ali, né? Então não é no sentido positivo, né? Como poderia parecer ali. Então é uma segurança de não se expor a coisas novas, né? Esses homens, continuando, né? Esses homens tendem a endossar hierarquias sociais. Interessante, né? Quer dizer, veja que é uma consequência de uma da outra, né? Quer dizer, eles não estão abertos a novidades, então eles ficam presos às hierarquias sociais. Então eles acatam muito mais, né? É uma sociedade mais vertical do que horizontal, né? Então pode ver aquela admiração até às vezes por hierarquias, pode ver no meio militarismo, tem muito isso, né? Tem aquelas 500 cargos diferenciados e que na prática não tem diferença nenhuma, mas cada um tem uma medalhinha a mais, né? Não se sabe qual a função, mas só porque é bonito ter uma medalhinha a mais, né? Então, e admiram daí aquela hierarquia que está ali, né? Então isso vem em continuidade com serem já acomodados, né, ao padrão social existente, né? Também domínio sobre a natureza e exibem mais traços maquiavélicos. Olha que interessante, eu achei bem interessante esse detalhe. Eu só quero comentar o seguinte: eu não gosto do termo maquiavélico, porque ele é um termo que não diz nada na verdade, né? Ele engana. Ele vem do escritor Niccolo Machiavelli, né? Por causa do livro Il Principe. Mas vamos ver os sinônimos de maquiavélico no nosso idioma, né? Sentido de ardiloso, enganador, desleal, falso, que tem astúcia, habilidade para o mal ou para enganar alguém, né? Então veja as características, né, atreladas ao consumo de carne, que interessante, né? Que são pessoas não abertas à inovação, acomodados aos padrões, né? Que já vêm antigos, né? Submissos às hierarquias, né? Com mentalidade de domínio sobre a natureza, e exibem traços mais maquiavélicos, mais ardilosos, enganadores, desleais, falsos, né? Pessoas têm mais tendência a ter astúcia, habilidade para o mal, ou para enganar alguém, né? Muitos homens nutrem atitudes negativas em relação a esses alimentos de alternativas à carne, possivelmente devido à neofobia alimentar, ou seja,
a aversão a experimentar novos alimentos, aquilo que eu tinha comentado, né? Então veja que interessante, o estudo está destacando isso, né? Eles não experimentam muitas vezes a alternativa à carne, né? Não experimentam alimentos veganos. E aqui explica, né? Chama de neofobia alimentar, ou seja, aversão a experimentar novos alimentos. Veja que interessante, né? Nem sequer experimentam porque eles estão acomodados demais, estão presos demais aos tradicionais alimentos, né? E sequer experimentam novos sabores, né? Veja que interessante, realmente fechado, né? Para novas experiências, né? Até alimentares, né? Veja que interessante. Homens que vivenciavam estresse de masculinidade eram mais propensos à carne vermelha, eram mais propensos a consumir carne vegetal quando ela era posicionada como masculina. Então, quer dizer, homens com estresse de masculinidade. Não foi explicado isso, né? Estresse de masculinidade são pessoas que têm insegurança, homens, né, que têm insegurança com relação à sua masculinidade, tá? Então, essas pessoas eles são mais propensos a comer carne. Tem um outro estudo falando exclusivamente sobre isso, né? Seria interessante eu também gravar um outro vídeo com alguns trechos, porque tem estudos bem interessantes, né? Com relação a isso. Mas voltando aqui, homens que vivenciam estresse de masculinidade, ou seja, que são inseguros com relação à sua masculinidade. Aliás, deixa eu sugerir, né? A ONCA no nosso canal do YouTube tem um estudo sobre isso aí, já publicado, né? Que faz um breve resumo de estudos nessa área, tá? Então procure no nosso canal do YouTube, estudos que comprovam que homens que consomem mais carne são homens mais inseguros com relação à sua masculinidade, né? Então eles buscam na carne uma forma deles se auto-afirmarem, né? Ou se afirmarem também diante dos outros para mostrar que são homens, né? Para, enfim, suprir essa falta de segurança que eles têm da sua própria masculinidade, né? Mas eram mais propensos a consumir carne vegetal quando ela era posicionada como masculina. Então, quando eles sabem, por exemplo, que outros homens estão consumindo aquilo, né? Que homens que eles têm certeza que são homens, entre aspas, né? No sentido de atletas que levantam peso, blá, 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 né? Aquela masculinidade padrão, né? Aí eles consomem também sem problema, né? Então eles querem, como eu falei, é a insegurança, né? Mas quando eles têm informação de que não, homens héteros que são confiantes de sua masculinidade consomem, então beleza, então aí eles consomem sem problema, né? Seguindo, enquanto o uso de fotos para estimular a compaixão, imagens que retratam homens envolvidos em atos de cuidado e proteção para com animais, como segurá-los gentilmente, diminuiu a intenção das mulheres de consumir carne, aumentou a dos homens. Esse é um estudo de Portman 2022. Então veja que interessante, né? Mulheres que veem imagens, né, de pessoas segurando ou cuidando de animais, as mulheres tendem a reduzir o consumo de carne. Já homens, quando veem essas imagens, tendem a aumentar o consumo de carne. Por quê? Por causa daquela relação de que compaixão não tem a ver com a masculinidade, né? Então eles procuram fugir de serem vistos como compassivos, como alguém que protege, né?
Então, mais uma vez, né? É relacionado com aquela falta de segurança, né? Então ele precisa demonstrar que é macho, né? Então ele corre para a carne, né? Seguindo aqui, descobertas qualitativas vinculam as propriedades sensoriais da carne à masculinidade, incluindo o sangue da carne, seu cheiro masculino e o arrancamento primitivo da carne dos ossos com os dentes. A carne foi consistentemente posicionada como fornecedora de poder, força, proteína e músculo aos homens, né? Então veja, olha só a visão, né? Então vincularam, né, os homens desses estudos, né? Até a masculinidade é o sangue da carne, o seu cheiro, e até arrancar com os dentes, né? É uma forma bem primitiva, né? Separado dos ossos a carne, né? E que a carne, né, fornece poder, força, proteína e músculo aos homens, o que também é um mito, né? Porque se a gente for ver entrar nos estudos de saúde, a gente vai ver que as doenças degenerativas, elas têm uma relação direta, né, com o consumo de carne. As doenças que mais matam hoje no mundo, né, têm relação direta com a carne, ou seja, é o oposto disso, né, enfraquece o nosso organismo, né, vinculado com o aumento dos casos de infarto, AVC, os casos de cânceres, diabetes, hipertensão, né? Enfim. Continuando aqui, as conexões entre masculinidades e a preparação da carne também vincularam consistentemente o churrasco como uma atividade máscula e machista, e o epítome da masculinidade. Epítome é um resumo de teoria, né? É o que resume, é o que simboliza alguma coisa, né? Então, eles consideraram que o churrasco é uma atividade que simboliza a masculinidade, né? Então, por isso que você quer demonstrar a sua masculinidade, opa, vamos promover um churrasco, né? Geralmente, pode ver que se concentram mais homens no churrasco, são os homens que sempre estão à frente do churrasco, né? Então, assando a carne. Tudo. Seguindo, Bogeva et al. Relataram altos níveis de intolerância e ressentimento em relação aos veganos vegetarianos e o uso de linguagem depreciativa para questionar sua orientação heterossexual. Isso já é de longa data, né? Ainda permanece, né? Mas altos níveis, inclusive, fala aqui, né? Esse estudo. Altos níveis de intolerância e ressentimento em relação a vegetarianos e veganos e uso de linguagem depreciativa para questionar a sua orientação heterossexual. Então sempre tem aquele escárnio, né, aquela zombaria relacionando, né, o vegano ali, ou não comer carne, com sua orientação sexual, que não é homem suficiente, né, que é meio efeminado, que não ou não é corajoso, né? Enfim, não é másculo o suficiente, né? Isso permanece, né? Segundo o estudo aqui. Homens veganos expressaram que tiveram sua masculinidade e destreza física questionadas e que outros os consideravam fracos por não consumir carne. Homens veganos frequentemente mencionaram experiências de desaprovação de outros homens. Um tema comum foi a luta dos homens veganos para se sentirem
pertencentes em relacionamentos com a família e amigos, já que um estudo relatou atletas em esportes coletivos dispensando membros veganos da equipe e outro identificou homens que comem carne, evitando se associar a homens veganos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Fiz uma anotação aqui, que um site de musculação vegana publicou matéria com o título irônico, Veganos Desnutridos. E lá publicou uma lista de fisiculturistas que são veganos, homens e mulheres, né? E eu destaquei alguns aqui. O Nate Diaz, lutador profissional de MMA, vencedor de torneios do UFC, como The Ultimate Fighter. O Nick Diaz, lutador profissional de MMA, entre outros vencedor dos torneios Strike Force, UFC, etc. Mark Danzig, lutador profissional de MMA, vencedor de torneios do UFC, como The Ultimate Fighter. O David Haye, pugilista profissional, peso pesado, campeão mundial dos pesos pesados pela AMB. Patrick Baboumian, ele é fisiculturista profissional, ele detém um recorde mundial do levantamento de toras com 165 quilos e o recorde alemão de levantamento de peso pesado de 180 quilos. Ganhou o título de homem mais forte da Alemanha. E é só para dar alguns exemplos, né? Porque tem atletas veganos no atletismo, no futebol, no rugby, no hockey, no tênis, etc. E eu sugiro o documentário The Game Changers, de 2018, que está na Netflix. Ali mostra a relação inclusive o título em português é Dieta de Gladiadores, porque é um documentário com base em nutrição, né, de atletas. E também o What the Health, que é um documentário também na Netflix, né, 2017, que mostra o vínculo da exploração animal com a indústria farmacêutica. Então, por que não se menciona tanto a questão da carne por grandes órgãos, né, oficiais? Então a gente vê que essa visão, né, é bastante errada. E inclusive tem um outro estudo que mostra que essa ideia da carne, né, dá poder e dá força física, né, muscular, sempre foi uma construção do marketing da indústria da carne, né? Isso é para um outro estudo, que é interessante também eu trazer aqui uma hora. Homens veganos questionaram os princípios tradicionais da masculinidade e do consumo de carne em 2 estudos, descrevendo práticas rígidas de gênero como passadas. Um estudo descreveu isso como homens veganos refazendo o gênero mais do que desfazendo. Interessante, né? Bem interessante, porque então vários homens veganos mencionaram isso, né? De que não estão desfazendo a masculinidade, né? Mas ao contrário, estão refazendo, estão com ou é necessário, né, um novo olhar para a masculinidade, que esses estereótipos, né, de homem como sempre tendo que ser agressivo, violento, sempre tendo que demonstrar força, né? E não, na verdade, você tem que demonstrar compaixão para quem merece compaixão, tem que ser duro para quem você tem que ser duro, né? Então você tem que ser compassivo na hora de ser compassivo e tem que ser rígido em momentos que exige isso, né? Agora, não necessariamente para você demonstrar que homem, toda hora você tem que demonstrar força, poder,
violência ou agressividade, né? Então, esses homens veganos estão questionando isso. Homens veganos pontuaram mais alto em feminilidade positiva, mas se descreveram como não menos masculinos do que os onívoros. Interessante, né? Veganos atribuíram menos atributos masculinos negativos a si mesmos do que os onívoros, os carnistas. Homens mais jovens são mais propensos a admirar a bravura dos homens veganos por adotarem suas práticas alimentares apesar da estigmatização. Veja que muito interessante, né, esses trechos aqui. Os homens veganos pontuaram mais alto em feminilidade positiva, né? Então eles pontuam mais para as mulheres no sentido positivo, né? Mas eles se descreveram como não menos masculinos do que os onívoros. Então eles não se consideram mais homens ou menos homens, né, do que os onívoros. Então, e continuando aqui, né, veganos atribuíram menos atributos masculinos negativos a si mesmos do que os carnistas. Então veja que interessante. Os carnistas que se dizem, né, que carne, eu como carne porque carne é coisa de homem, e que buscam a carne já para passar essa imagem, né, de valente, de forte, de másculo mesmo, estão menos seguros da sua masculinidade do que os veganos que não comem, né? Eles estão menos, eles atribuem menos masculinidade para si, né? Eles têm menos, se atribuem menos qualidades masculinas, né, ou atributos masculinos do que o vegano, né, que não consome, né? Veja que interessante, para você ver como continua aquela relação da insegurança mesmo, né? Então isso reforça né, aqueles estudos que apontam, né, que o consumo de carne está muito relacionado com a insegurança pessoal, né, da masculinidade. Então, e aqui é mais uma vez a gente vê isso, né? Quer dizer, os carnistas deveriam se considerar com mais atributos, né, do que os veganos, deveriam se considerar mais másculos e não, né? Veja que interessante. Então, você veja que demonstra que aqueles estudos estão certos, né? Muitas vezes homens estão correndo para o consumo de carne e não tem a ver com a carne, tem a ver com a sua insegurança pessoal, né? Seguindo. É interessante também isso aqui, né? Homens mais jovens são mais propensos a admirar a bravura dos homens veganos por eles adotarem suas práticas alimentares apesar da estigmatização. Então, realmente, né, é necessário ter coragem para se posicionar como minoria diante de uma maioria, né? Então, é necessário ter coragem, né, de você se assumir. Às vezes você é o único ali na faculdade, é o único no trabalho, é o único naquele ambiente. Então é necessário, sim, apesar de toda essa estigmatização, né, essa visão negativa, a pessoa se posicionar como um vegano, né? Que o vegano é fraco, o vegano não consegue praticar esporte, né? E você se posicionar diante disso, né, exige coragem, né? Então aqui homens não veganos, principalmente os mais jovens, admiram essa bravura dos veganos, né? Porque e mais uma vez, né, lembrando o consumo de carne relacionado com a comodidade, o conformismo, né? Então é muito mais fácil você ficar quieto, se posicionar junto da maioria ali, né? Então, que é a tendência de quem come carne, né? É ficar na conformidade, é ficar no padrão de todo mundo, é não se expor, é não sofrer, né? Então, já homens carnistas,
principalmente os mais jovens, estão admirando essa posição do vegano de se posicionar, né? Muitos homens veganos focaram nos benefícios do veganismo para a saúde, enfatizando a manutenção ou ganho de músculos e ou força. Homens veganos duvidaram da necessidade de proteína animal para a força física e alguns enfatizaram que ainda poderiam consumir junk food não saudável, enquanto outros alegaram que o veganismo levou a mudanças hormonais, como maior testosterona, mais pelos no corpo e efeitos curativos para disfunção erétil. Homens falaram sobre o impacto de atletas masculinos veganos bem conhecidos. Atletas com dietas baseadas em vegetais eram vistos positivamente por seus pares, o que estava associado à sua percepção de determinação, disciplina e racionalidade. Voltando ali, né, para o início, muitos homens veganos focaram nos benefícios do veganismo para a saúde, né? Isso praticamente todos nós sentimos, né, o benefício da saúde, enfatizando a manutenção ou ganho de músculo ou força, e que além, né, do benefício da saúde, ganharam músculos, ganharam força, né? Obviamente você é mais saudável, né? Então, também isso vem em complemento. Homens veganos duvidaram da necessidade da proteína animal. Realmente a proteína animal ela não é natural para nós. A gente sempre fala de proteína, não é assunto agora, né? Mas o Dr. T. Colin Campbell ele enfatiza muito isso, né? A gente sempre fala de proteína, mas a gente esquece de mencionar que proteína animal é uma coisa e proteína vegetal é outra, né? E que o nosso corpo ele não precisa de proteína animal. Como nós não somos carnívoros, nós não precisamos nós precisamos sim de proteína. Mas que proteína é essa? Não é a proteína animal, né? Então eles estão certos. Homens veganos duvidaram da necessidade de proteína animal para a força física e alguns enfatizaram que ainda poderiam consumir junk food não saudável, né? Porque o veganismo não tem a ver com uma alimentação natural, saudável, né? Tem a ver com a não exploração do animal, né? Tudo que é questão de saúde é uma consequência, né? Então quem gosta pode comer uma pizza, comer um hambúrguer, comer uma salsicha vegetal, né? Enquanto outros alegaram que o veganismo levou a mudanças hormonais. Isso também tem vários estudos, né? Eles estão citando aqui, né? Então, um aumento de testosterona, mais pelos no corpo e efeitos curativos para a disfunção erétil. Então, tem vários estudos mostrando isso, né? O aumento de testosterona que vem a partir da alimentação de origem vegetal, né? Então, maior estímulo, né, para o sexo, e ao passo que os estudos também mostram o oposto para a alimentação animal, né? Acho que não vai entrar aqui, né? Talvez seja para outro estudo, mas o consumo de produtos animal, principalmente a carne, né, está bastante relacionado com a disfunção erétil, né? Também a perda de testosterona, né? Então tira a libido, né? Baixa a libido, ao mesmo tempo que o aumento da disfunção erétil, né? Principalmente, né, por causa da gordura saturada, né? Então há estudos, né, direcionados propriamente a isso. E aqui eles mencionam, né, também isso, né? Os determinantes comerciais da saúde desempenham um papel significativo aqui, em que a publicidade que reforça a carne e o consumo de carne como sinônimos de masculinidade acena para a essência masculina primordial para sustentar essas práticas. Da mesma forma, programas de TV populares promovem a carne como narrativa masculina,
encorajando a preocupação dos homens com churrascos e carne e reforçando a noção de que os homens não devem se preocupar emocionalmente com animais de criação. Como eu havia mencionado, né, tem estudos propriamente, né, voltados para isso, que mostram que grande parte dessa mentalidade, né, de que a carne gera força física, gera a característica de masculinidade, vem do marketing mesmo da indústria da carne, né? Então, sempre reforçado, né, por comerciais de TV, pelo patrocínio de programas de TV, né, onde a gente vê sempre essa mentalidade sendo disparada, já de longa data, né, de comerciais ainda do preto e branco, né, reforçando essa ideia de que para você ser macho você tem que comer a carne. Então, o churrasco sempre ali, né, a carne sempre ali no alimento masculino, né? E está falando aqui, né? Comerciais, programas de TV, promovendo a carne como narrativa masculina, encorajando, né? E também, né, de que os homens não devem se preocupar emocionalmente com animais de criação. Então, sempre aquela justificativa, né? Mas a natureza é assim mesmo, um animal come o outro, né? São, né, realidades totalmente diferentes, né? Nós, para início de conversa, não somos carnívoros, né? E então já começa por aí, é desnecessário comermos carne, né? Os animais carnívoros só sobrevivem a partir de carne e eles não confinam, não torturam animais como nós torturamos, né? Não dá para comparar o nosso comportamento com animais selvagens, né? Aliás, a gente nunca faz isso, a gente não vive baseado a nossa vida em modelos da natureza dos outros animais, né? Da vida selvagem, né? Em nenhum outro aspecto. Por que nesse aspecto nós iríamos, né, usar como modelo? No entanto, deve-se cuidar para que essa abordagem inadvertidamente não reforce estereótipos masculinos negativos. Isso é bem interessante. E evitar a perpetuação de normas masculinas prejudiciais. Além disso, a defesa de uma masculinidade mais inclusiva e flexível foi sugerida como um meio potencial para reduzir o consumo de carne. Isso é bem interessante, né? Então, é importante quando a gente mencionar isso, que tem atletas que não consomem carne e ganham músculo, e tem força, e levanta pneu, e levanta halter, né? Não, né? Essa observação do estudo, né? É bem interessante, de cuidar para não sem querer acabar reforçando estereótipos masculinos negativos, né? Então aquilo, por exemplo, que eu estava falando, né? E evitar a perpetuação de normas masculinas prejudiciais, aquilo que eu estava falando, né? O vegano ele também pode ficar forte, musculoso, beleza, não pode, né? Quem quer ser fisiculturista, quem quer ser atleta, né? Mas não significa que, né? Para ser masculino tem que ter músculo, tem que demonstrar força física, tem que estar sempre ameaçando, tem que estar sempre demonstrando que vai bater, né? Então, não significa isso, né? Então, se você quer ser atleta, desenvolver músculos, se você quer praticar esporte, ter mais força física, para isso, né? É possível, mas ser mais masculino, né, não significa sempre ter que ameaçar, chamar para briga, né, demonstrar força física, né, que masculinidade não é isso, né? É quando você tem que é diferente quando você tem que defender a sua casa, por exemplo, né? Tá entrando um ladrão e você tem que proteger a sua família. Isso é outra situação, né? Aí sim, aí você, se estiver armado, você tem que pegar um pedaço de pau. É outra situação, aí você tem que defender a sua propriedade, a sua família, os seus filhos, né? Mas isso é diferente de toda hora
você ter que demonstrar agressividade, né? Então cuidar para que a gente não faça confusão, né? O vegano ele pode ser forte também do mesmo jeito, ou até mais, né, na verdade, já por ter uma saúde, né, mais favorável, né? Mas não significa, né, isso exatamente masculinidade. Você está demonstrando essa agressividade a todo tempo, né? Bom, é isso que eu queria destacar, né? Mais uma vez recomendando ali o documentário The Game Changers, tá, da Netflix, em português Dieta de Gladiadores, e também o documentário What the Health, também na Netflix, tá? Então, vou deixar o link, se o YouTube permitir, ali embaixo desse estudo. Gostaria que você desse uma lida completa nesse estudo. Aqui eu só destaquei algumas coisas. Obrigado a atenção e até o próximo vídeo. Consulte os vídeos restantes do nosso canal. Obrigado.